O sertão acorda cedo, antes mesmo que a luz se espalhe inteira pelo chão rachado. O vento frio da madrugada passa rápido, porque sabe que o sol vem logo atrás, disposto a dominar tudo. E é nesse cenário que a história começa a ser contada, no silêncio que antecede o calor, quando cada som ganha importância. Entre esses sons quase esquecidos, existe um que ecoa até hoje. Como se o tempo se recusasse a deixá-lo sumir completamente, o nome de Caraúna, um dos mais temidos cangaceiros que pisaram no rastro do bando de Lampião. Um homem cuja presença parecia anunciar tempestades em terra seca, e cuja fama ultrapassou fronteiras que nem o próprio sertão acreditava ter. Dizem que Caraúna nasceu numa região onde a miséria era tão comum quanto a poeira que cobria tudo. Filho de um lavrador que lutava contra a terra ingrata, e de uma mãe que carregava mais força do que aparentava. Ele cresceu no limite entre a infância e a dureza que não espera ninguém amadurecer. Desde pequeno, tinha um olhar que assustava. Não era maldade, era uma firmeza fria, como se ele entendesse o mundo mais depressa do que os outros meninos. Enquanto muitos se encantavam com brincadeiras simples, Caraúna observava o comportamento dos adultos, entendia seus medos, suas fraquezas, e guardava tudo de forma silenciosa. O apelido lhe veio cedo, quando Manino, um velho da região, contou que Caraúna era o nome de um pássaro escuro, rápido e difícil de abater. Um pássaro que voava abaixo, quase rente ao chão, como se fizesse parte dele. O nome grudou no garoto, porque ele também andava com passos silenciosos, como quem prevê o perigo antes de qualquer um. A alcunha acabou se tornando mais forte que seu próprio nome de batismo, que hoje poucos recordam. A vida de Caraúna tomou um rumo definitivo quando ele ainda era jovem. Seu pai, cansado de ser explorado por coronéis que exigiam mais do que pagavam, tentou enfrentar as injustiças. Como tantos outros, acreditou que suas palavras teriam peso, que sua revolta teria algum valor. Mas no sertão daquela época, quem mandava não precisava ouvir, só punir. Numa noite sem lua, homens armados chegaram para dar o aviso de que reclamar tinha preço. Caraúna assistiu escondido enquanto arrastavam o pai para fora da pequena casa de barro, e o espancavam até que o homem não tivesse mais forças. A mãe tentou impedir e foi empurrada com brutalidade. Caraúna, ainda um menino, tremeu de ódio naquele canto escuro onde se escondia, e naquele instante o destino dele se fechou como uma porteira batendo no vento. Ele mudou para sempre. Depois daquela noite, Caraúna não conseguia mais se encaixar na vida comum do vilarejo. Passou a vagar pelas trilhas, a observar os caminhos, a aprender a manejar uma arma velha que encontrou abandonada num galpão. Seus movimentos ficaram mais precisos, seu olhar mais distante, até que um dia, o bando de Lampião passou pelas redondezas. Lampião, já conhecido como o Rei do Cangaço, atravessava a região com um grupo grande. Caraúna não pediu permissão. Não hesitou, apenas apareceu diante deles, com uma expressão que não era de súplica, mas de afirmação. Disse que queria entrar para o bando. Não explicou motivos porque Lampião não costumava perguntar. O que importava era utilidade, era força, era coragem, mas coragem sem prova não valia nada. Lampião mandou que ele demonstrasse do que era capaz. Foi então que Caraúna pegou sua velha arma, mirou num ponto distante e acertou com precisão surpreendente. Não era apenas o tiro que impressionava, era a postura. Um jovem que não tremia, que não piscava, que parecia feito da mesma matéria dura que molda o sertão. Lampião, acostumado a ver pretensões vazias, reconheceu ali algo diferente, e Caraúna foi aceito. Desde o primeiro dia no bando, mostrou que não era apenas mais um homem armado. Ele tinha um modo particular de observar tudo ao redor, um instinto quase animal, de perceber quando as coisas estavam fora do lugar. Não falava muito, mas quando falava era direto. Foi rapidamente ganhando posição de confiança. Os outros cangaceiros passaram a notar que ele nunca era pego de surpresa. Sabia identificar um rastro suspeito, ouvir sons que pareciam silenciosos a todos. À noite, enquanto o grupo descansava, ele permanecia desperto, vigiando sem que ninguém mandasse. Era como se tivesse feito um pacto com o silêncio. O apelido Caraúna, que carregava desde menino, virou símbolo de respeito. Alguns diziam que ele via no escuro, como o pássaro que inspirou seu nome. Outros acreditavam que ele tinha uma relação quase espiritual com o sertão, entendendo seus sinais como se fossem mensagens. Havia quem afirmasse que ele nunca sorriu, que seu rosto endurecido pelo vento e pelo sofrimento, já não sabia demonstrar outra expressão, além da firmeza. Mas o que todos concordavam, era que sua fidelidade ao bando era incontestável. Nunca deixou para trás um companheiro. Nunca vacilou. Entre os feitos que o tornaram lendário,
Muitos contam sobre uma emboscada preparada pelas volantes numa área onde o Mateborô dava entrada para um caminho estreito. O bando, distraído, teria caído fácil, mas Caraúna percebeu, de longe, um silêncio estranho entre as árvores. Uma ausência de pássaros que o sertão jamais perdoaria num dia de calor. Ele ordenou que o grupo parasse, gesto incomum porque não era homem de dar ordens sem necessidade. Lampião confiou no instinto do rapaz. Quando deram a volta e contornaram o caminho, descobriram que de fato havia dezenas de homens escondidos, prontos para atacar. Foi a primeira vez que Lampião declarou publicamente que Caraúna valia por 3. Mas a vida de cangaceiro nunca foi feita apenas de vitórias. Com o tempo, as volantes passaram a intensificar a caçada. As emboscadas ficaram mais inteligentes, as investidas mais violentas. Lampião sabia que cada dia vivo era quase um milagre. Caraúna, por sua vez, não demonstrava medo, apenas aquela postura concentrada, sempre analisando, sempre calculando. Ele se tornou peça essencial nos momentos de fuga. Se o bando sobrevivia, era frequentemente graças à sua leitura rápida do terreno. Porém, a confiança absoluta que ele demonstrava na própria intuição, às vezes assustava até mesmo os mais experientes. Certa vez, o bando se dividiu para despistar um grupo de volantes. Caraúna ficou com um grupo menor. A travessia deveria durar poucas horas, mas o clima se voltou contra eles, trazendo uma ventania forte que levantava poeira como cortina. O solo parecia se mover, confundindo pistas e direções. Enquanto os outros se desesperavam, Caraúna permaneceu firme. Em silêncio, seguiu uma rota que ninguém entendia. Quando a ventania cessou, descobriram que ele havia conduzido o grupo para um desfiladeiro que servia de passagem perfeita e segura. Foi ali que muitos perceberam que Caraúna possuía algo além de habilidade. Parecia ter um elo profundo com a terra, como se ela falasse com ele. A fama cresceu a ponto de coronéis da região colocarem recompensas apenas pelo nome dele. Alguns diziam que ele era mais perigoso que muitos líderes do cangaço. Outros espalhavam histórias de que Caraúna, em combate, se movia como sombra difícil de atingir. Claro que exageros sempre surgem quando o medo se espalha, mas ninguém duvidava da sua eficiência. Ele era o braço da escuridão do bando, aquele que se movia nos momentos mais tensos, aquele que nunca tremia, mas todo homem traz dentro de si rachaduras, por mais duro que pareça. E as rachaduras de Caraúna vieram à tona numa noite em que o bando estava acampado perto de uma antiga fazenda abandonada. Um dos cangaceiros começou a beber mais do que de costume e, num surto que misturava medo e cansaço, começou a culpar Lampião por tudo. Caraúna, que sempre detestou deslealdade, colocou-se à frente, com um olhar firme. Não precisou levantar a voz, nem a arma. Bastou sua presença. O cangaceiro recuou imediatamente. Foi nesse momento que os mais jovens do bando entenderam que Caraúna não era apenas um cangaceiro. Era um pilar silencioso de disciplina. Mas o destino não costuma ser bondoso com quem vive pela guerra. Num confronto inesperado contra uma volante grande e numerosa, o bando de Lampião se viu encurralado. Caraúna lutou com ferocidade, guiando os outros por entre a mata fechada, apontando caminhos que pareciam invisíveis para quem não convivia com um sertão como ele. Alguns sobreviventes daquele dia dizem que Caraúna tomou para si a tarefa de atrasar o avanço dos inimigos, permitindo que Lampião e parte do bando escapassem. O que aconteceu exatamente ninguém sabe ao certo. Apenas que, quando a poeira baixou e o tiroteio cessou, Caraúna não estava entre os vivos, nem entre os capturados. Seu corpo nunca foi encontrado. Esse desaparecimento se tornou combustível para as histórias que começaram a se espalhar. Alguns juravam que ele tinha sido morto e enterrado em lugar desconhecido. Outros acreditavam que ele sobrevivera e decidiu viver escondido, longe da violência. Havia até quem afirmasse ter visto um homem parecido vagando pelas margens do rio São Francisco anos depois. Silencioso como sempre, com um olhar que reconhecia sem chamar atenção. Mas nada disso foi comprovado. A verdade é que a ausência de provas fez de Caraúna ainda mais lenda do que homem. O sertão, com sua mania de guardar ecos, ainda repete o nome dele nas conversas baixas, nas calçadas das casas simples, nos medos dos viajantes que atravessam trilhas antigas, na memória de quem cresceu ouvindo histórias de um cangaceiro que parecia mais fera do que pessoa, mais sombra do que corpo. E assim, ele permanece, não como alguém que buscou glória, mas como alguém que, marcado pela dor, encontrou no cangaço um propósito que o mundo não lhe deu espontaneamente. Hoje, quando o sol começa a cair e o céu se tinge com as cores que só o sertão entende, alguns ainda dizem que, ao longe, é possível ver uma figura magra, com chapéu de couro e postura firme, caminhando devagar por entre mandacarus e xique-xiques. Não é visão, dizem os antigos.
É memória, é marca. É Caraúna sendo lembrado da única forma possível, sobrevivendo no imaginário de um povo que não esquece seus fantasmas. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.